Olá, pessoal. Ana Bolonini por aqui. Então, aqui eu vou trazer para vocês nessa série agora de vídeos, onde eu vou explicar um pouquinho sobre o hipopressivo para os diversos públicos. Então, lembra que no nosso vídeo passado eu trouxe aqui explicando, inclusive vou deixar aqui o link abaixo, sobre o hipopressivo ser ali voltado para diversos públicos, correto? Então, aqui eu vou trazer explicando sobre cada público o efeito do hipopressivo. E na nossa série de hoje vai ser o hipopressivo para mamães, ou seja, se você é mãe, ou se você deseja ser mãe, ou se você deseja ajudar, levar um pouquinho de informação para alguém que você conhece aí que é mamãe, então fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo sobre o efeito do hipopressivo para as mulheres que são mães. Então, aqui nós temos quem pode praticar a técnica hipopressiva. Então, como eu disse no nosso vídeo passado, aqui no vídeo passado, eu falei para vocês sobre todos os grupos aí das pessoas que podem e devem, né, para quem é possível estar aí praticando a técnica hipopressiva. Então, de uma forma bem resumida aqui para vocês, o que é hipopressivo? Também tem um vídeo onde eu explico exatamente o que é o hipopressivo, vou deixar também aqui abaixo para vocês. Então, de uma forma resumidona, o hipopressivo, ele é um conjunto de pautas posturais. Posturas essas que vêm lá do Pilates, do RPG, que vão trabalhar toda a nossa parte postural, que vão trabalhar, que vai trabalhar todos os nossos trilhos anatômicos ali do nosso corpo, ou seja, o nosso sistema miofacial, ok? E essas pautas posturais, elas têm uma junção ali com a parte respiratória, ou seja, a gente tem a mudança do nosso padrão respiratório, que é a respiração utilizando a nossa caixa torácica, que é a famosa respiração 3D. Então, essa respiração mais as pautas posturais, associada ao vácuo abdominal, lembrando, ele é a cerejinha do bolo ali da técnica hipopressiva, vai trazer aí todos os resultados que nós temos aí dentro da técnica hipopressiva. Então, todos os públicos podem praticar. Crianças, jovens, adultos, idosos, independente do sexo, ok? Então, hoje, como eu disse, nós iremos falar do hipopressivo para as mamães, para as mães. Então, pessoal, numa média, tá? De 6 a cada 10 mulheres ficam com diástase após o parto. Isso aqui é uma média, tá? Então, Ana, eu vou ter diástase pós-parto? Não sei, pode ser que o teu corpo, de uma forma natural, realmente regenere, né? Aquele sistema miofacial, aquela musculatura. Tanto que a gente ouve muito, né, pessoal, as pessoas falando, nossa, depois do meu primeiro filho, a minha barriga praticamente voltou ao normal. Aí já depois do segundo é onde eu já não tive ali o resultado que eu queria, fiz dieta, tudo, e a minha barriga, infelizmente, não voltou ao normal. Então, isso acontece muito, porque às vezes, lá da primeira gestação ainda, a pessoa ela ficou com uma pequena diástase, ou nem teve diástase, mas teve ali a parte de tonicidade, de força mudou um pouco, né? Daí ficou às vezes com uma leve barriguinha, mas nada às vezes que chegou ali incomodar, né, essa pessoa. E aí vem a segunda gestação, geralmente na segunda gestação às vezes a mulher não se cuida tanto, né? Tem um ganho de peso aí um pouco maior, enfim, outras coisas relacionadas à rotina desse segundo filho que vai ali acabar aumentando aquele grau do que tinha ficado lá da primeira gestação, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Não são todas que vão ficar aí com diástase nesse processo de pós-parto, né? Algumas vão recuperar sozinha. Só que mesmo para essas mulheres que vão recuperar, né? Claro que a gente nunca vai saber, você vai recuperar e você não vai, não tem como saber. Então, se a gente for fazer a medição no pós-parto, todas estarão, né? No pós-parto recente, todas estarão, e aí vai depender de como vai ser a rotina dessa mulher aí depois, para ela poder, para esse corpo regenerar, às vezes até sozinho. Mas é claro que quando a gente entra, por exemplo, com o hipopressivo, com as técnicas ali voltadas para a reabilitação, esse processo ele fica muito mais rápido. E às vezes não é só a diástase em si, que daqui a pouco eu vou estar mostrando ali sobre a diástase para vocês, mas é a parte de tonicidade mesmo, que vai mexer ali, às vezes, um pouquinho. Então, com a reabilitação correta, a gente consegue fazer esse abdômen aí voltar por um todo, né?
Então, os cuidados aqui na gestação. Então, existem sim cuidados que vão diminuir esse impacto, essa sobrecarga que o período gestacional traz. Então, gente, é um mito falar que você não vai ter diástase, tá? Durante a gestação. A diástase, ela tem que acontecer, ela é saudável no período gestacional. Por quê? Pare e pensa, sua barriga está crescendo, porque o bebê, ele precisa de espaço para crescer, certo? Então, se não tiver aquele rasgo, infelizmente, o bebê não vai ter espaço para crescer, certo? Então, aquele rasgo que é a diástase, inclusive tem um vídeo aqui da diástase também, explicando, mostrando, ele tem que acontecer para o bebê poder se desenvolver, certo? Mas existem alguns cuidados aí que a gente pode ter para esse impacto ser menor ali no nosso assoalho pélvico, né? Da própria diástase também, para não vir uma diástase além do que seria o normal, tá? Então, a primeira dele, o primeiro cuidado ali que eu acho super importante é a questão da sobrecarga. Então, a gestante não pode ter sobrecarga durante a gestação? Não, ela pode, todos nós temos sobrecarga, né? A própria sobrecarga aqui da gravidade, aqui no nosso corpo, já acaba, se a gente não souber gerir essa pressão abdominal, ela vai causar alguma coisa, dependendo aqui, se eu ficar, por exemplo, numa postura empurrando essa barriga para frente, enfim, da própria sobrecarga aqui da gravidade. Porém, é, por exemplo, assim, tem mulheres que são atletas de corrida, um exemplo, atletas de CrossFit. Elas continuam, né, fazendo ali o treino delas. Então, é uma sobrecarga que o corpo já está adaptado. Claro que, dependendo do período gestacional, vamos aqui colocar uma gestante saudável, tá? Claro que tem toda a questão de risco, dependendo de um salto que você vai fazer, né? A gente daí está colocando riscos de se machucar. Um exemplo, eu vou saltar, cair. Né? Então, isso mas aí não já não entra na parte de riscos com relação a diástase, essa parte funcional e estética do abdômen. Mas geralmente as mulheres que já são treinadas, elas continuam fazendo o seu esporte, não tem problema nenhum. Só que dependendo ali do período gestacional que ela chegar, a gente tem que estar reavaliando, porque dependendo do tamanho dessa barriga, né, do peso aí do próprio bebê, pode acabar mesmo para uma mulher treinada prejudicando. Mas tudo isso, pessoal, tem que avaliar. Então, eu não posso chegar e falar assim, não, você engravidou, você não pode fazer CrossFit, você engravidou, você não pode mais correr, né? Se é uma coisa que a pessoa já sabia, tudo tem que avaliar. Então, o primeiro trimestre ali de gestação, a barriga, ela praticamente não está pesando nada. Então, a pessoa ela pode manter o ritmo normal ali dela, né? E aí, depois, conforme essa barriga aí for crescendo, o bebê for se desenvolvendo, dependendo de como tá, a gente vai avaliando, então daí a gente vai direcionando essa mamãe para ela continuar ou para ela não continuar, tá? Mas no geral, se você não é adaptado a correr, por exemplo, ou a fazer, eu tô colocando essas duas modalidades, porque são duas modalidades que estão bem altas, né? A questão da corrida, a questão do CrossFit. Então, você nunca fez isso, e aí você engravidou, você vai começar a fazer, né? Aquele impacto grande. Então, assim, a gente tem que averiguar até que ponto, né, você vai poder fazer naquela intensidade, né? Então, são vários fatores. Eu vou falar por mim. Igual eu disse, nós temos que avaliar, e eu conheço profissionais da área gestacional, professores, educadores físicos, né, que defendem sim, que podem fazer a sobrecarga, igual eu disse, né? Eu concordo com isso até um certo ponto, conforme a gente vai avaliando. Mas se eu fico grávida hoje, eu já sou mãe. Se eu fico grávida hoje, novamente, eu sou praticante de CrossFit também. Então, hoje em dia eu pratico corrida, eu pratico cross, eu pratico musculação e eu pratico Muay Thai. Então, aí tô mil e uma coisas, mil e uma coisa. Mas se eu engravido hoje, meu primeiro trimestre, provavelmente eu iria manter tudo normal. No meu segundo trimestre, eu ia sentir o meu corpo, né? Como principalmente eu que sou da área, eu ia ver se eu tô tendo algum escape, se eu tô tendo alguma dor pélvica, se eu tô sentindo aquela sobrecarga em assoalho pélvico, por mais treinada que a minha musculatura seja, né? Então, eu vou levar em consideração esses fatores, mas com certeza o meu ritmo de corrida, o meu ritmo do cross, eu poderia até continuar fazendo, que são as atividades de mais impacto, mas eu diminuiria sim a sobrecarga dependendo ali do trimestre, né, da parte ali gestacional que eu fosse entrar. Então, tudo isso eu iria levar em consideração, tá?
A questão também na gestação, o controle de peso. Então, toda mulher vai ganhar peso no período gestacional, né? Isso aí não tem como. Mas o ganho em excesso, ele vai influenciar sim na questão da diástase, porque para e pensa, essa barriga já está crescendo. Então, a diástase já vai acontecer. Se você ganha muito peso, um peso em excesso do que seria o saudável ali para aquele período, com certeza essa barriga também vai crescer mais, né? Então, essa diástase, ela pode vir a ficar até além do que ela ficaria caso você não tivesse ganhado tanto peso aí, tá bom? Então, pessoal, como a gente está falando de diástase, eu resolvi trazer aqui uma foto, né, uma representação sobre a diástase. Então, é isso aqui, ó, é um rasgo nessa linha central aqui do nosso corpo, né? E esse rasgo ele pode ser só na região do umbigo, só em cima, só embaixo ou total. Lá no vídeo, onde eu falo sobre a diástase, eu explico bem aí essa questão, tá? E aqui, né, como identificar também, então, na hora que faz a palpação, também vou trazer um vídeo para vocês daqui uns dias já explicando sobre isso, tá? Como que vocês podem palpar para vocês poderem saber se tem diástase ou não, ok? E aqui eu achei interessante trazer essa foto, que é a foto do nosso transverso abdominal, que é a nossa musculatura mais profunda. Olha que interessante, gente, ele parece o quê? Uma cinta, né? Então, que é a função dessa de fazer a compressão. Então, quando a mulher tem diástase, tem um rompimento ali da camada mais superficial, que é o reto abdominal, mas dependendo da diástase, ela pode chegar até na camada mais profunda aqui, atingindo o transverso abdominal também. E aqui eu trouxe algo para vocês terem muito cuidado. Lembra que lá no início eu falei para vocês que o vácuo abdominal ele faz parte da técnica hipopressiva, que ele é a cerejinha do bolo? Porém, tem pessoas que acham que vácuo abdominal é o hipopressivo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vácuo abdominal não é hipopressivo. E se você fizer apenas o vácuo abdominal, sem ele estar dentro da técnica hipopressiva, você pode acabar piorando, ainda mais se você tem diástase, você pode acabar piorando a tua diástase, que inclusive foi o que aconteceu comigo, tá? Eu fiz, na época, antes de me tornar especialista, apenas vácuo, e isso piorou muito a minha diástase na época, né? Eu não tinha conhecimento, enfim, não sabia, não era especialista, e isso acabou piorando bastante. Então, cuidado com isso aqui, não façam vácuo abdominal. O vácuo abdominal, ele é potente dentro da técnica hipopressiva, tá? Então, quais cuidados ao praticar, né, a técnica hipopressiva? Em fazer só vácuo, então não faça só vácuo, cuidados com certas posturas hipopressivas, que eu já vou estar aqui explicando para vocês, e sobre também, claro, né, trazer para o teu dia a dia e o profissional que for trabalhar com você, saber as posturas hipopressivas que mais beneficiam a mulher aí nesse processo, tá? Então, de uma forma geral, tá, pessoal? Claro que tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração, mas geralmente, né, uma mulher que tem diástase, que não tem controle abdominal nenhum, as posturas de carga, elas são bem interessantes, tá? E as deitadas também. Por quê? As de carga, por mais que a gente tenha a força da gravidade ali agindo sobre nós, conforme a gente explica a parte da respiração, a respiração fisiologicamente correta, é mais fácil manter o controle abdominal do que, por exemplo, em posturas aonde a barriga está em direção ao chão, ou seja, posturas curvadas, posturas de tapete, né, 4 apoios, tem uma que se chama postura do triângulo, enfim, então essas posturas de carga que é com um tronco mais ereto, ou no caso as deitadas, elas são bem interessantes. Aqui, claro, eu só trouxe uma demonstração em cima da postura em pé, de joelho, sentada, as próprias deitadas que eu não coloquei aqui, existem muitas variações, né? E aí, dentro dessas variações de braço, das próprias posturas também, de cada. Enfim, igual eu disse, de pé, sentada, de joelho, enfim, a gente trabalha variações que vão auxiliar, principalmente para quem tem diástase, existem variações de braços que vai ajudar muito a acionar o sistema miofacial ali, bem dessa região da diástase, tá? Então, olha lá, porém, não é apenas a diástase que temos que levar em consideração, mas sim o corpo como um todo. Então, é o que eu disse, não é apenas a diástase. Ah, avaliei, tem diástase. Não, porque, pessoal, tem mulheres que têm diástase e ela tem uma certa noção ali de controle abdominal, tudo isso. Então, quando a gente faz a avaliação bem certinho e vê como que tá a parte respiratória, a parte de controle abdominal, mesmo com a diástase, a partir dali
que a gente monta o protocolo ali bem direcionado. Então, não é só a diástase que a gente tem que levar em consideração. Bom, então agora uma pergunta também que surge bastante, né? Sou mãe, mas não tenho diástase. Então, igual eu disse para vocês, pode acontecer, né? Porque ali não são todas as mulheres no processo de pós-parto que terão diástase. Então, para essas mulheres que não tiveram diástase, como que o hipopressivo vai agir? Então, assim, igual eu coloquei ali, não é apenas a diástase em si, mas muitas mulheres após o parto se queixam sobre a barriga mais flácida. E quando eu falo flacidez, gente, eu não tô falando daquele excesso, às vezes um pouco mesmo de flacidez, para quem não tinha nada de barriga, já super incomoda. E essa flacidez que eu tô falando não é a flacidez de pele, porque é confundida muitas vezes, né? É a flacidez muscular mesmo. Dores da coluna, até pelo próprio fato, não é nem da questão da gestação em si, mas de carregar, né, o bebê, de pegar o bebê errado, de carregar errado, isso vai sobrecarregando, né? Então a própria rotina de mãe estão trazendo aí essas dores na coluna, e igual eu coloquei ali embaixo, tonicidade geral em assoalho pélvico. E claro, também entra outras questões, quando a gente fala dessa parte pélvica aí, porque tem mulheres que não têm diástase, mas têm escapes de urina, acabam tendo aí as famosas flatulências vaginais, as dores pélvicas também. Então, o que o hipopressivo vai fazer? No caso, para quem tem diástase, ele vai tratar tudo isso, por quê? Porque ele vai vir normalizando o tônus dessa região, né? Dessa parte abdominal, dessa parte pélvica. Então, ele vai devolver o tônus ideal. E no caso, para quem não tem diástase, também a mesma coisa, ele vai normalizar o tônus ali da região, ele vai ajudar nesse alívio de dores na coluna, nessa parte de alívio ali de desconfortos pélvicos, como ele vai normalizar o tônus, vai ajudar também nessa parte de flatulências vaginais, intestino, cólicas. Então, são vários requisitos aí do hipopressivo dentro desse grupo aí, não só para as mulheres que têm diástase, mas para aquelas também que não têm. Então, olha lá. Efeito do hipopressivo nas mães que não têm diástase, né? Igual eu coloquei, tonificação geral, alinhamento postural, melhora cardiorrespiratória. Isso aqui é para todos, né? Na realidade, tudo isso aqui é para todos, né? Só que aqui a gente está focando, claro, para as mamães. Alívio de desconfortos pélvicos, cólicas, mobilidade intestinal, lubrificação. Isso é muito importante também, a lubrificação ali vaginal, porque dependendo da idade aí, enfim, as mulheres começam a ter a falta de lubrificação. Então, o hipopressivo, como ele trabalha todo aquele sistema miofacial, então ajuda a melhorar essa lubrificação também. E o que eu disse lá dos quatro. Então, pessoal, finalizamos aqui esse episódio falando aí sobre o hipopressivo voltado para as mamães. Como vocês sabem, que eu já citei aqui, então nós temos aí o hipopressivo voltado para todos os grupos, o benefício dele para vários esportes, na realidade, todos os esportes. Então, eu vou trazer aqui vários episódios explicando sobre isso, tá? Direcionando aí o hipopressivo para cada grupo, para cada esporte, para poder explicar e mostrar o benefício aqui deles, do hipopressivo aqui dele aqui para vocês, ok? Então, lembrando, se você gostou desse conteúdo, quer receber mais conteúdos assim, curte aqui esse vídeo, compartilha também, passa a me seguir aqui no canal. Por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, então ele passa a distribuir isso aí para mais pessoas. E também, se tiver qualquer dúvida, é só você deixar aqui nos comentários que eu estarei lendo, e pode ser que uma pergunta, alguma dúvida tua se transforme aqui num episódio para eu poder te responder, ok? Nos vemos no nosso próximo episódio.